Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar, é um momento em que nos abrimos para o infinito. Deus é infinito. Deus é para sempre. Deus está conosco. Ele veio habitar entre nós. Liturgia de 26 de março de 2021. É a liturgia da palavra, ou seja, a divulgação da palavra de Deus. Sexta-feira da quarta semana da Quaresma, 26 de março de 2021. Liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e ofício do dia. Antífona da entrada. Tende piedade de mim, Senhor, a angústia me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos e livrai-me daqueles que me perseguem. Não serei confundido, Senhor, porque vos chamo. Salmo 30, versículo 10º, versículo 16 e versículo 18. Oração do dia. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10º ao 13º. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 18, versículos do 2º ao 3º A, do 3º B ao 4º, do 5º ao 6º, 7º e refrão também é o versículo 7º. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos! Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. O Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia,
e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Repitamos! Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Repitamos! Glória a Cristo, palavra do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. João capítulo 6, versículos 63 e 68. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É uma liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é líder da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Trouxeram pedras. João capítulo 10, versículos de 31 a 42. Vamos então a esta reflexão de Santini. Um dia na solidão do deserto, Jesus teve fome e foi tentado pelo demônio, que lhe sugeriu transformar pedras em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Assumindo o destino em suas próprias mãos, como se o pai não cuidasse pessoalmente das necessidades do filho. Outra vez, na montanha, ensinando a multidão, Jesus perguntou se entre eles um pai seria tão mau que chegasse a dar pedras ao filho que pedisse pão. Mateus capítulo 7, versículo 9. É áspero o contraste entre pedra e pão. Uma lasca de pedra é dura, fria, inorgânica. A fatia de pão é macia, quente, orgânica. A rocha nasce da ação violenta dos vulcões. O pão é carinhosamente amassado pela mãe de família. A pedra serve para matar. O pão garante a vida do homem. No Evangelho de hoje, Jesus ensinava no templo, bem junto ao pórtico de Salomão.
E quando o Filho de Deus chama a Deus de seu Pai, afirmando sua unidade com ele, os judeus irados foram buscar pedras para o lapidar como punição legal contra um homem blasfemador. Logo, Jesus, aquele que lhes dava gratuitamente o pão da palavra, ser ferido com pedras até a morte. Terrível capacidade humana de pagar o bem com o mal. Profunda cegueira que rejeita o dom oferecido por Deus. Esta reação se repetiria. Tentaram matar Jesus na sinagoga de Nazaré ao anunciar o ano da graça do Senhor, conforme está em Lucas capítulo 4, versículos 14 e seguintes. Ou quando perdoou os pecados ao paralítico, Mateus capítulo 9, versículos do 1º ao 8º, e ainda quando chamou Lázaro de volta à vida, João capítulo 11, versículo 53, a crucifixão no Calvário foi apenas a última cena de um drama que os homens daquele tempo prepararam com ódio e rancor. Ao longo da história humana, os discípulos de Jesus enfrentaram o mesmo ódio e a mesma violência. A semelhança entre o Mestre e seus seguidores fiéis é tão extrema que Estevão, o primeiro mártir, foi morto com pedras, conforme está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 58 em diante. E os apóstolos Pedro e André acabaram crucificados como Jesus. Na verdade, o martírio vem exatamente atestar que o discípulo foi fiel a seu mestre. A igreja ainda padece perseguição. Se o homem é explorado e ferido, a igreja o defende e sofre violência. Ela foi torturada no Coliseu. Foi torturada no Coliseu romano, nos jardins do imperador, nas minas de metal. Todos os totalitarismos odiaram Roma, como o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin. Ainda hoje, os cristãos são martirizados entre comunistas, com os bispos chineses presos e torturados, ou entre muçulmanos, cujos ativistas degolaram os monges de Tibrini, no Monte Atlas, Argélia. O que temos nós para Jesus e sua igreja? Também jogaremos pedras? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se pedra angular. Conhecido, né? Esse texto. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Foi Jesus quem mandou. Utilizem livremente, porque a ordem é do nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 26 de março é dia de São Braulio. O texto é do padre Evaldo César de Souza, que é missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Portanto, ele é redentorista, uma organização muito respeitada pela sua espiritualidade. Então, vamos lá? 26 de março, dia de São Braulio. São Braulio nasceu na Espanha por volta de 585. Era de família religiosa e teve 2 irmãos também com vocação religiosa. Um deles foi bispo de Saragoça e a irmã abadesa. Estudou em Sevilha, teve como mestre e grande amigo Santo Isidoro, que era bastante reconhecido por sua sabedoria. Isidoro dirigia-se ao amigo chamando-o de amadíssimo senhor meu e caríssimo filho. Aos 20 anos entrou na abadia de Santa Engrácia. Nessa abadia, São Braulio fez os estudos elementares
ajudado pelo seu irmão João na vida ascética. 10 anos depois foi para Sevilha aperfeiçoar-se como santo com Santo Isidoro. Quando em 631 faleceu o bispo João, foi nomeado arquidiácono e lhe confiaram a administração dos negócios eclesiásticos. E num tempo terrível de pestes, flagelos, carestias, Braulio, pedindo conselhos e ajuda, foi superando tanta crise. Nomeado bispo no lugar do irmão, participou do 4º, 5º e 6º concílios de Toledo, correspondia com o Papa Honório I. Sua primeira preocupação foi com a cultura e incentivou os estudos, formando bibliotecas. Por volta dos anos 650, estava praticamente cego e esgotado e morreu no ano seguinte, provavelmente aos 66 anos. São Braulio foi um grande bispo, nascido numa família de santos que ajudou e muito na consolidação da Igreja no Reino Espanhol. Reflexão. O ofício episcopal simboliza o amor de Cristo pelo seu povo, que escolheu homens para pastorear o seu rebanho. Ao longo da história, são muitos os bispos que, enfrentando as fraquezas e misérias humanas, conseguiriam destacar-se como pastores fiéis e dedicados. São Braulio entrou na glória dos santos porque foi sempre pastor zeloso do povo. Sua formação humana e teológica auxiliou seu apostolado e permitiu que a misericórdia fosse sempre a palavra mestra de sua vida. Rezemos hoje, de modo especial, pelos bispos de nossas dioceses, para que Deus conceda-lhes a humildade e o zelo necessários para a condução do povo de Deus. Oração, rezemos. Ó Deus, aos vossos pastores associaste São Braulio de Saragoça, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai a nossos bispos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé e participar de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, acredite. Ele vai providenciar se for para o seu bem. Se for para a sua graça, Deus vai atender. Se for para a sua desgraça, Ele não atenderá. E um dia você saberá que Ele não atendeu justamente porque queria poupar-lhe. Maranata, como dizem os protestantes evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. É do aramaico, dialeto de Jesus Cristo. O significado é o mesmo, sendo Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, vem Jesus. É porque um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Temos que estar prontos para esse julgamento. Será que nós estaremos de pé quando Jesus vier nos julgar? Para estarmos de pé, com a consciência tranquila, devemos nos confessar sempre, para que não morramos em pecado. Shalom Adonai. A paz. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar e nos colocar no paraíso eterno.